Lá na nossa gerência de sociobiodiversidade, a gente trabalha com produtos orgânicos, produtos agroecológicos. Dentro da gerência de agroecologia da Adriele no Rural Teams, nós também fazemos esse trabalho em conjunto. Nós participamos da Comissão de Produção Orgânica do Tocantins. E nós incentivamos, através de cursos, minicursos, palestras, dando orientações aos agricultores familiares, aos agroextrativistas. E nós pensamos nesse vídeo, nesse momento, porque muitas pessoas estão também passando mais tempo em casa e poderia utilizar esse tempo para ter uma atividade prazerosa, uma boa experiência junto com a família, que envolvesse os filhos, né, para realizar essas atividades. Seria uma qualidade de vida a mais na família, né? Cultivar uma horta orgânica em casa, ela traz muitos benefícios, né? Tanto para as pessoas que vão ter uma experiência mais prazerosa, mais relaxante com a natureza, e envolve o trabalho com as mãos, de cultivar o seu próprio alimento dentro da sua casa. E isso também tem diversos pontos positivos que traz na economia, né? A gente deixa de comprar fora alguma coisa, alguma hortaliça ou temperos que a gente já tem em casa, e a gente tem a certeza que eles foram produzidos de forma natural, com adubação orgânica, sem o uso de agrotóxicos, sem o uso de adubação química, produtos químicos que podem trazer malefícios à saúde. Então ele é um alimento mais saudável, né? Mais rico em nutrientes por ser produzido dessa maneira. Então a ideia principal é que, independente do local que a pessoa estiver em casa, se for um espaço grande ou um espaço pequeno, é possível que seja instalada uma horta, né? E o primeiro passo para a instalação da horta é verificar o local onde ela vai ser instalada. Esse local ele tem que receber a luz solar de 4 a 5 horas por dia. Ele tem que ser um local de fácil acesso, um local bem arejado e que seja protegido de ventos fortes, pois os ventos eles prejudicam o crescimento das plantas. E também a horta pode ser montada em consórcio com outras plantas, como árvores e arbustos maiores, que vai dar uma proteção contra os ventos e também fazer uma proteção contra o sol em excesso. Então, o segundo passo para a gente conseguir implantar uma horta em casa é a escolha das hortaliças. Então, assim, muita gente tem dificuldade, pensa que é uma coisa difícil e não é. Você tem que escolher as hortaliças que a sua família costuma consumir, né? E às vezes você quer inserir na alimentação do seu filho alguma hortaliça que ele não consome, e é a hora de você estar com ele, chamando, convidando para fazer o plantio, para ver se ele se interessa, começa a se interessar mais pelos alimentos. Então a escolha fica por conta mesmo de consumo da família, e a questão também do espaço que você tem em casa. Eu não vou plantar uma abóbora em um vasinho desse, que ela não vai ter espaço para crescer, ela precisa de muito espaço, né, para se ramificar. Então também vai muito, a escolha das hortaliças vai do espaço que você tem. O terceiro passo para a gente poder conseguir implantar uma horta é a escolha do vaso adequado. Como eu falei, as plantas, o sistema radicular delas precisa de espaço para poder crescer e desenvolver a planta, para que ela possa absorver os nutrientes da terra, certo? Então eu não vou plantar uma couve, por exemplo, que tem um sistema radicular maior, em um vaso pequeno como esse, por exemplo. Eu preciso de um vaso um pouco maior para que as raízes dela cresçam normalmente aqui dentro, né? E consiga desenvolver a planta de forma normal. Então, como que eu vou saber, como que a pessoa que não tem assim, tanto conhecimento vai poder fazer? Uma continha que a gente faz rápida é que o vaso ele tem que ter 2/3 do tamanho da planta normal. Então você vai lá, pega a planta, ela vai ficar aqui igual o orégano. Ele não cresce mais que isso aqui. Então você pode ver que 2/3 disso aqui é um tamanho pequeno para a raiz dele, né? Então um vaso pequenininho comporta esse. A couve já é um pouco maior o sistema radicular. Você pode ver que um pé de couve ele vai ficar mais ou menos dessa altura. Então 2/3 disso é o que eu preciso para poder colocar ela. Então é mais ou menos isso. Eu vou falar alguns números de algumas hortaliças que mais ou menos do tamanho do vaso que precisa, mas essa continha também serve para quem não tiver acesso à internet para poder pesquisar o tamanho do vaso, vai dar conta de fazer com 2/3 do tamanho da planta para o tamanho do vaso. Então a cebolinha,
ela precisa de um vaso de cerca de 16 centímetros, a salsinha para um vaso de 12 centímetros, o manjericão, que tem um sistema radicular maior, precisa de um vaso de 26 centímetros e o orégano, que é um pequenininho, precisa de 15 centímetros, tá? É isso. Então, assim, é só mesmo tomar cuidado com a questão de a planta ela ter o espaço para poder desenvolver a raiz. O quarto passo, a quarta etapa que a gente vai precisar é a questão da utilização da terra, ser uma terra de boa qualidade. Quem não tem acesso, quem não tem uma vovó ou um vovô que tenha chácara, que possa buscar uma terra preta, pode estar comprando em casas agropecuárias ou lojas de jardinagem o substrato, que é ideal para hortaliças. Aí tem uma dica, é tomar cuidado, né, olhar na embalagem, que é o substrato para hortaliças, porque senão ele não vem com os nutrientes que as hortaliças precisam. Vamos dizer que eu pego um substrato para jardinagem, ele não vai conter os nutrientes que uma hortaliça precisa. Então é só tomar esse cuidado e também olhar a questão do pH, que geralmente para hortaliças a terra ela tem que ter um pH que varia de 5,5 a 6,5, que é o ideal para as hortaliças. Então assim, às vezes eu não vou comprar a terra, eu tenho uma chácara que tem. Eu posso fazer a análise para saber se está tudo ok, se não, mais à frente o próximo colega vai estar falando da questão da gente estar fazendo a adubação e a correção, né, do solo, da terra que vai ser utilizada para a implantação da horta. Então é isso, é uma terra de boa qualidade, tomar cuidado se é própria para hortaliças. A questão das sementes ou mudas. É de extrema importância a gente estar utilizando sementes orgânicas, porque essas sementes não vêm já com fertilizantes químicos, porque as outras sementes que não são orgânicas, elas já têm um preparo nelas com fertilizantes químicos. Então, utilizar sementes orgânicas, as mudas, se for fazer aquisição de mudas, tomar bastante cuidado para ver se essa muda não está contaminada, se é uma muda de boa qualidade, se já não está com nenhuma praga ou doença. Então, ter essas dicas, esses cuidados, que você vai conseguir implantar uma boa horta com alimentos bem nutritivos e de boa qualidade, que você sabe de onde que está vindo. Você, em um muro na sua casa, você já consegue ter bastante diversidade. Olha o tamanhozinho dessa latinha, né? Você ocupa pouco espaço, você pode colocar pallet, pode colocar um engradado e pendurar várias latinhas, ou garrafa PET, ou vasilhames de amaciante. Então, tem vários materiais que você pode reciclar e utilizar em pequenos espaços. Você não precisa ter um espaço tão grande para ter tanta diversidade, né? Um pezinho de alecrim, um pezinho de coentro, de orégano, você já consegue ter o suficiente para o consumo na sua residência, né? Fazendo o manejo correto. O custo, como você pode ver, ele é baixo, porque a gente está utilizando o que a gente tem em casa, as latas e tudo mais. Se eu for fazer a aquisição de um saco de substrato, custa em média de R$ 25 a R$ 35 no mercado. Se for menor, né? De 25 quilos aí você acha um pouquinho mais caro. E as mudinhas também variam preços, de 5 a 15 reais você encontra, até de 3 reais você encontra na feira. Então, assim, vai muito do que você quer, das espécies que você quer. Tem espécies mais baratas que outras, mas a média é essa. E se você tiver, vamos dizer, já a terra, o custo vai ser só das mudas ou sementes. Se for muda, vai demorar para você, vai ser mais rápido para você consumir, porque ela já está desenvolvida. E as sementes, cada semente na embalagem vem um tempo que ela demora para estar uma planta adulta pronta para o consumo. Então, cada espécie tem um tempo na embalagem da semente, você já encontra esses dados. A parte crucial de uma horta chama-se solo e água. Então, um bom solo já é um bom início, a pessoa vai ter menos dificuldade para cultivar. Então, um bom solo, o que seria esse bom solo? Seria um solo com uma quantidade boa de matéria orgânica, um solo que também tem uma boa aeração e um solo que propicia a raiz penetrar com facilidade. E também tem um pouco de areia para facilitar a drenagem. Então, é crucial que tenha um bom solo para que a pessoa tenha mais sucesso no cultivo.
Logicamente que para melhorar esse solo é necessário utilizar calcário para corrigir o pH do solo, é necessário usar adubo químico e orgânico, que são os nutrientes que as plantas necessitam para que elas se desenvolvam. E se tiver um solo corrigido e adubado, com certeza as plantas serão mais fortes e até pragas serão bem menores com um solo bom. É difícil você, às vezes até a gente que é extensionista se engana com o solo, mas normalmente os solos bons ele apresenta uma textura escura, apresenta uma cor escura e ele não é um solo tão pesado, é um solo mais leve, parecido um pouco com o substrato, como se fosse aquele solo do monturo. Toda casa onde joga aquele lixo lá, onde joga as cascas lá, com o tempo vai se decompondo e vai se tornando um solo ali mais leve, mais arejado. Então o solo bom é aquele que tem grande quantidade de matéria orgânica e apresenta uma textura normalmente escura. Esse é o solo mais recomendado para a agricultura. Então sim, pode aproveitar a casca dos vegetais, pode aproveitar a casca de ovo, pode aproveitar ossos, dependendo da quantidade do osso, se não for muito grande, se tiver como quebrar esse osso para diminuir, para facilitar a mineralização dele, pode estar utilizando tudo para estar enriquecendo o solo. Sem falar nos adubos que já existem prontos, os fertilizantes mesmo, os adubos orgânicos mesmo, que são as fezes dos animais, também pode estar sendo utilizado, como galinha, bovino, caprino, entre outros, também pode estar utilizando para melhorar o solo. As pragas mais comuns em hortaliças normalmente vai aparecer cupim, gangugi, pulgão, colchonilha e lagarta. São as mais comuns de aparecer. Mas já existem vários produtos naturais, por exemplo, água com detergente, vinagre, pimenta, urina de vaca, extrato de nim, alho. Então existem vários produtos hoje, vários produtos que são básicos tranquilamente. Como normalmente são hortinha pequena, eu recomendo mesmo o controle mecânico mesmo, a pessoa ir catar, ou arrancar aquela folha que está contaminada, ou aquela planta que está doente, retirar mesmo, colocar na embalagem, colocar lá fora da horta, que com isso ela não, às vezes precisa nem estar aplicando mesmo água sanitária ou outro produto nesse sentido. Normalmente catando, tirando aquelas partes estragadas já facilita bastante o trato do cultivo. Vai até uma dica aí para o consumidor e para o produtor, que aquela hortaliça muito bonita, muito vistosa, a tendência é que ela não seja orgânica, a tendência é que ela não seja cultivada de maneira agroecológica. Provavelmente foi utilizado algum produto químico que exterminou toda aquela praga, toda aquela doença. Então, se o produtor vai ao mercado e encontra lá uma alface com uma lagartinha, não é um mau sinal. Não é um mau sinal, às vezes é um indício que o produtor não usou nada químico lá e é por isso que tem aquela lagartinha lá. Então é interessantíssimo e a população precisa estar bem atento com isso aí, porque infelizmente tem hortaliças aí com alto índice de agrotóxicos, é extremamente prejudicial para o ser humano. Então o ideal é que se a população pudesse ter uma hortinha de fundo de quintal, para ela mesma manusear e cuidar, e ela saber o que ela aplicou, com certeza essa hortaliça seria bem mais saudável para a mesa do consumidor. Para maiores informações, se você tiver interesse, De portas abertas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural para estar ajudando as pessoas interessadas. Ou está entrando no site do Rural Teams ou na plataforma da AgroTeams Virtual 2020.